Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos à leitura de hoje. A leitura de hoje é o que o universo vai te ajudar a decidir nos próximos dias. É isso. Vamos começar a semana com a espiritualidade trazendo essa mensagem de decisão. Você que tem algo a decidir, você tem algo que você pediu à espiritualidade, o universo te respondeu e vai te ajudar a tomar decisões. E o próprio universo também nos coloca em caminhos onde as decisões são tomadas, onde o universo contribui. E é esse foco da leitura de hoje. E hoje temos três opções, três montinhos. Primeira escolha é do Buda cor-de-rosa. A segunda, do Buda dourado. E a terceira, do Buda azul. Deixa eu pôr aqui para trás, porque senão pode estar cortando da imagem. Buda azul na terceira leitura. Rosa, dourado ou azul são as opções de hoje para você escolher. Se concentre. Qual é que você sente uma vibração maior? Qual que chama mais a tua atenção? Já eu quero ouvir as três. Gosto de ouvir todas as leituras. Ouça as três leituras. Mas sinta a força da espiritualidade do universo conversando com você através dos oráculos e que o povo cigano te traga uma semana abençoada de alegria, de realizações e abundância. Antes de dar início à leitura, já vou te lembrar que agora no dia 4 temos ritual Viver Amor Verdadeiro. Como o próprio nome diz, é um ritual exclusivamente voltado para situações amorosas. Para quem não tem ninguém, está assim numa solidão, situações que não aparece ninguém, ou quando aparece não é aquilo que você esperava. Às vezes até começa bem, há uma situação, uma afinidade, de repente desaparece, esse ciclo negativo de solidão. Você que tem alguém, mas estão separados, ou a vida não está em progresso, unindo mais vocês. Você que tem rival, com situações materialistas da vida separando vocês, ou até espirituais, situações de amarrações, de conflitos espirituais, enfim, todo tipo de situação amorosa. Está aí um link aí embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, para você adquirir o teu ingresso. Pode pagar em 2 vezes, se te der mais jeito. Não é caro pela força desse ritual, não é caro por ser um ritual coletivo, mas você vai mandar no WhatsApp teu nome e data de nascimento, teus pedidos, porque eles são entregues um a um, individualmente, dentro desse ritual. Depois você recebe um link para você poder assistir ao vivo ou poder assistir depois para você participar. Está lá com a tua energia, firmando os teus pedidos. Energia geral da leitura 1, já ia direto. Energia 1. Buda cor-de-rosa. Deixa aqui isso aqui de lado. Buda cor-de-rosa. Você que firmou no Buda cor-de-rosa. Energia geral da primeira leitura, Buda rosa. Tic-tac, fala de tempo. Fala de tempo. Tempo passando, tempo para alguma decisão. Feliz da vida, vem um tempo, mas é de felicidade. O universo está conspirando a teu favor, trazendo alguma situação que vai fazer você feliz. Alegrias que vêm, alegrias que se fortalece o pensador, alegrias que são transmitidas através da oração. Sentir esse pensador como quem medita, como quem pensa bem o que está pedindo, aquilo que quer. Não é só aquela alegria momentânea, é uma alegria de orações atendidas. Você que está pedindo ao universo, pedindo a Deus, a espiritualidade, seja qual for o nome, deixa nos comentários. Deixa nos comentários. As minhas preces serão atendidas. O porquê aqui e agora. Porque é aqui e agora. Embora o porquê apareça como uma carta de interrogação, aqui, na verdade, é a decisão. O tempo é o agora. Peça agora. Porque é o momento, é o tempo de ser feliz. Por que você está sendo atendida? É uma colocação. Por quê? Porque é a hora de ser feliz.
Eu vi outro, na verdade, vi hoje uma pequena oração num post. Deus, me dê a força necessária para não ser mediano, e sim viver a essência e o significado daquilo que você preparou para mim. E é essa essência o porquê? Porque Deus quer que você viva a essência, a vida que Deus preparou para você. Receba, deixe nos comentários. Eu recebo. O universo está conspirando a teu favor. O universo está atendendo as tuas orações. Está resolvendo os teus conflitos. A roda da fortuna, também não podia ser melhor. Do tarô egípcio, a roda da fortuna vai girar. A compenetração, certo? A autoridade, o acordo. Situações feitas com autoridade e acordo. O que é isso? Assumir as situações. Assumir o teu papel nesta tua vida. Assumir a tua existência. A roda da fortuna traz um movimento muito positivo para você. Na compenetração com as pessoas, nas situações. Sabe o que eu senti, alguns de vocês, ao longo do tempo, que sentiram dificuldade em compenetração com as pessoas no âmbito geral, mesmo, sabe, uma certa solidão. Às vezes você pode conviver com várias pessoas, mas aquilo que é mais positivo, mais íntimo, não conseguir, não se realizar. E aqui há realizações íntimas. Íntimas que eu estou dizendo, sem no âmbito amoroso, a compenetração, mas íntimas no sentido também até espiritual, né, de você olhar para as pessoas, as situações, com penetração com filhos, alguns de vocês, sentindo que você fez tudo e a gratidão, a compreensão é pequena em relação a vocês. A compenetração com pessoas importantes. Às vezes a solidão de você olhar para as pessoas e as pessoas não atenderem, não verem o teu propósito, não verem realmente quem você é. E aqui é ser vista por sendo quem você é para as pessoas, o quanto você tem para dar e para receber. No trabalho, o teu valor. E aqui também um sentido de, e até acho que foi mesmo no trabalho, algum tipo de falha, mas que não foi a tua culpa, foi um período difícil, né? E as pessoas querendo cair matando, querendo logo uma pequena falha, uma pequena fase difícil, não querer ter compreensão. E aqui fala de ter compreensão. Talvez seja depois, no outro momento, no outro trabalho, você precisar de você precisar de resolver suas coisas e ter interação, ter tempo para mostrar o teu valor, reconhecer, ter tempo para colocar em dia as tuas situações. Aqui é ter tempo para colocar em dia, ter o tempo. Às vezes alguns de vocês podem ter uma dificuldade financeira de pagar as suas obrigações. Ter tempo. Mas esse tempo não é só aquele tempo de poder, no mesmo ritmo, cobrir, resolver os teus problemas. É o ritmo de você conseguir angariar, de você prosperar. E olha, e esse tempo aqui também fala que há situações que as pessoas são irredutíveis, não querem saber da gente, não querem saber dos nossos problemas, mas você vai alcançar a tua liberdade em relação a isso. Você vai mostrar a várias pessoas que deveriam ter dado tempo para você realizar, se equilibrar, estar de volta. Deveriam ter confiado, deveriam ter dado oportunidade, deveriam acreditar. O universo assim responde às suas preces. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou estar no auge. E na vida amorosa você vai vencer a solidão. Na vida amorosa você vai vencer aquilo que separa você de uma vida feliz. Porque a roda da fortuna fala a compenetração, a igualdade no amor. Carta árvore. Os pássaros. E a carta criança, renovação de energia. Tira um tempo para você.
Aqui há conversas, aqui há exames também, exames. Quem passou aí uma fase aqui que não tinha tempo para cuidar da saúde, fala de mais tempo para você, de cuidar, de ter boas notícias em relação à saúde, ter boas notícias, né, que trazem muita felicidade. A carta criança fala de felicidade, um novo ciclo na nossa vida, e fala de conversas sobre isso. E fala de conversas sobre aquilo que eu vou plantar e aquilo que eu vou colher. E é muito triste a gente tentar plantar e não colher. E aqui fala de colheita. Colher a nova chance, a nova oportunidade, como diz a carta criança. Como eu falei também, ter uma energia positiva com pessoas jovens. Uma conversa positiva sobre a vida como um todo. A interação, o valor. Com filhos para muitos de vocês. Aqui pode também estar falando de fertilidade, exames de fertilidade, tratamentos para fertilidade, ou até mesmo gravidez para quem está desejando. Os livros A Ponte e O Poço, muitos estudos também. O Cigano do Ouro também está falando contratos, estudos que são importantes para você. E aqui vai trazer um resultado feliz perante o planejamento. Talvez alguns planejam fazer um concurso ou iniciar algum curso, mas que aqui não fala só do curso, não fala só do conhecimento, fala da direção do conhecimento. Tá? Quem quer aplicar aquilo que sabe, seja experiência, seja estudo, para definir um caminho, principalmente no âmbito concurso, entrevistas também vêm positivas. E aqui vem algo assim, surpresa, surpreendente. O surpreendente é assim, não é um surpreendente assim, eu não estava fazendo nada e de repente choveu aqui um monte de oportunidades. Não é. Aqui fala de planejamento, fala de estrutura, livro e ponte. Mas é surpreendente um resultado positivo. Às vezes você até fez um concurso, achou que não foi tão bem assim e talvez até foi. Às vezes você foi uma entrevista, não chamaram, passou uma semana, parecia que não ia chamar, e afinal estão chamando. Às vezes você passou no concurso e ficou em 6º lugar. Puxa, eram só 2 vagas. Mas aquelas outras 4, 5 pessoas à tua frente foram para outros concursos, outro caminho, aquela vaga caiu na tua mão. Então é planejamento, é estrutura, é mérito, mas com algum toque aqui de surpresa positiva. Os ratos. O universo também está tirando alguma coisa aqui do teu caminho. O universo também está tirando alguma coisa aqui do teu caminho. Que tem a ver com uma pessoa. Ou está tirando essa pessoa do teu caminho, ou está tirando uma pessoa do caminho entre você e uma pessoa. Seja como for a resposta, ela é chave, positiva. Alguns talvez estiveram alimentando a esperança com uma pessoa e chegaram à conclusão que não tem futuro, José. Quero escolher outro futuro. E o Cigano do Ouro responde assim: então vamos limpar, vamos trazer uma nova energia entre vocês? José, mas eu precisava de uma última conversa com aquela pessoa. Vamos trazer a última conversa com aquela pessoa. Tem que definir um caminho. E essa oportunidade de definir um caminho vai estar na tua mão. E outros de vocês que planejam, que querem, adoram uma pessoa, mas entre você e essa pessoa há a falta de direção. Isso causado porque essa pessoa ou está numa zona de conforto muito grande, ou existe uma rival entre vocês. Repara, rival pode ser uma pessoa, claro, ou pode ser uma pessoa família. Não está fora de questão, não. Às vezes é uma pessoa que cuida muito da família. É muito família. E essa família é como uma bolha. É como um clã. É como quase quem decide as amizades, o caminho dessa pessoa. Mas o cavaleiro fala dessa pessoa conseguir se descartar o chicote. Por quê? Porque está exausta desse critério. Sem se aperceber. Seja uma rival, uma mulher, um
um homem na vida dessa pessoa, seja essa energia de família, há uma exaustão. E havia algo nessa pessoa e ela começa a se observar: eu estou preso, eu estou amarrado, eu quero andar e não consigo. E eu começo a sentir que em minha volta parece que não sou eu que escolho os meus caminhos, as minhas amizades, as minhas decisões. Me senti amarrado. E pode ser uma amarração, Zé? Pode ser uma amarração amorosa. Pode ser uma amarração feita por pessoas que são interesseiras. Pode não ser uma amarração que não seja um lado amoroso, seja um lado interesseiro. Mas os caminhos se abrem para vocês. E os caminhos se abrem para vocês de uma forma definitiva. E eu sinto que vocês já pensaram tudo e mais alguma coisa. Eu sinto que essa pessoa também hoje pensa em tudo e mais alguma coisa. E ela decidiu, e ela sentiu que para sair desse labirinto tem que ter um caminho. Isso é muito importante na consciência de uma pessoa. Em primeiro lugar, sentir que está num labirinto. Segundo lugar, querer sair dele. Querer ver mais alto. E o labirinto do amor. Então, seja rival, pessoa, âmbito amoroso, seja amarração amorosa, seja o lado material de uma relação, seja família, seja amarração por interesse, vocês vão viver o amor de vocês de uma forma única. Talvez vocês já tivessem tentado se esquecer, ir para outros caminhos. Às vezes é um amor que dura anos, que já teve idas e vindas anos, que já teve as suas dores, mas a fé não desapareceu. E o porquê, José, de eu não esquecer essa pessoa? Poderia seguir outros caminhos, José. Sou uma pessoa que até sou visada, sou olhada, sou admirada, mas eu não consegui. Porque o Cigano do Ouro fala que esse amor ainda tem muito para dar. Há uma estabilidade entre vocês a ser construída. Há uma falsidade a ser destruída. Não é só viver o amor. É o universo dizendo assim: eu vou tirar do caminho de vocês a falsidade. Eu vou tirar da frente de vocês o que é pequeno. É interessante isto. Porque na visão da espiritualidade, aquilo que separa vocês é algo pequeno. Pequeno no sentido valor. Pequeno no sentido o que realiza. Pequeno no sentido o amor é muito maior do que isso. Não pode estar preso em família, em bens materiais. Não pode estar preso naquilo apenas que se vê com os olhos, mas aquilo que se vê com os olhos espirituais. Os olhos verdadeiros. Os olhos que trazem a mudança. Os olhos do amor. Porque o amor, quando é verdadeiro, ele vence. Ele sobe montanhas, ele sobe, desce vales e sobe montanhas para se existir. Ele vai à lua e volta. Que leitura de Cigano do Ouro? Esse amor, esse romance. E falamos de uma nova fase de desejo, de amor e paz entre vocês. José, nós tivemos uma grande discussão. Vamos fazer as pazes, enterrar as discussões. E vamos vencer essas amarras ou amarrações que existem entre nós. Porque, da mesma maneira que começou com o tempo, a leitura acaba. É o tempo. E é o tempo de ser feliz. É o tempo de cortar amarras e amarrações. Se você recebe esta energia, repete comigo. Eu assim recebo. E você, da leitura 1, assim recebe. E vamos para a leitura número 2, ver o que a leitura 2 recebe da espiritualidade, o que a leitura 2 recebe nos seus caminhos, que é do Buda Dourado. Começando também com o Oráculo da Sabedoria. Leitura 2. Está pronta, boa sorte. Leite e mel é a melhor carta do Oráculo da Sabedoria. Leite e mel é o sabor. É o ter e usar. É o pensar e realizar. É o poder e fazer.
leite e mel, sabor, saborear. Gente, eu senti assim, aqui e agora, saiu para a leitura 1 também, o aqui e agora. Este é o momento de colheita, esse é o momento de sabor. Esse é o momento de você também cumprir promessas com você própria. E o cigano do ouro também é o momento de alguém cumprir uma promessa com você. De consertar. Olha só. Consertar aquilo que estava errado. Consertar as fases negativas da vida. Consertar aquilo que eu prometo, José, comigo, que eu vou fazer algo e não conseguia. Não saía da procrastinação, não conseguia comprometer com o meu... começar um estudo, uma dieta, deixar um vício, comprometer com a minha autoestima. Aqui é consertar o caminho, fazer as pazes com quem é importante e ser abençoado. Esse não pode falhar no comentário. Esta energia não pode falhar nos comentários de vocês. Eu sou abençoado, eu sou abençoada. Aqui e agora é hora de ser abençoado. Escreve aí, eu sou abençoado, eu sou abençoada. E aqui é abençoada com leite e mel, prover. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que ela até tem condições financeiras, e até bastante, mas não consegue aproveitar a vida. Quantas pessoas não são abençoadas, lutam e não conseguem colher. Aqui é ter e poder. O prazer de viver, o recurso e usar. O amor e poder viver o amor ao lado de quem se ama. E não ter amor, ser pessoa abençoada e poder amar alguém, mas a distância separar vocês. A distância está entre vocês, seja o que for. É amar alguém de verdade, é amar a você de verdade e poder viver esse amor, essa relação com você e com aquilo que você ama, vivê-la de verdade. A fortaleza, a morte, a infidelidade, a transmutação, a autoridade. Nossa. Vou tirar só mais uma para a gente ler melhor esta linha. Cigano não, diz assim, mais duas. Sacerdotisa e a oferenda. Primeiro, aqui tem várias coisas nesta linha, pequena linha, mas com muita coisa. Aqui é o compromisso. O compromisso. E dentro do compromisso que eu falei, né, aliás eu iniciei ali falando também, né, de comprometer, pessoas se comprometerem de verdade com você, você se comprometer com você, com pessoas. E aqui é conseguir os compromissos, ser fiel aos compromissos. A transmutação, a morte da infidelidade. A infidelidade aqui, ela tem vários sentidos. Às vezes eu me prometo muito tempo, vou chegar naquele dia, eu vou começar alguma coisa. E depois eu sou infiel ao meu propósito, eu sou infiel à minha própria promessa. Às vezes a pessoa fez uma promessa para você, não cumpriu, foi infiel à promessa. Seja uma coisa simples, né? Não precisamos levar só apenas para um lado amoroso e traumático. Tá? Às vezes pequenas coisas, a pessoa prometeu algo, não trouxe, prometeu um livro que me emprestava, não trouxe. Já isso não é importante, mas às vezes as coisas, sabe, começam assim, hoje uma pessoa falha numa coisa, outra coisa, outra. Começa aquela, sabe, aquela vibração de falha, e aqui é reverter essa situação. E é poder estar ligada com as pessoas e as situações fiéis. E você ser fiel a você mesmo e aquilo que você compromete entre você e também entre pessoas. Aqui também fala cumprir a promessa espiritual na forma de uma promessa, uma oferenda, alguma coisa que simboliza uma gratidão e um pedido de renovação na tua vida. Conforme a tua religião, a tua espiritualidade, uma oração, uma promessa, uma oferenda, uma concentração, não importa. Cada um, tá? Mas aqui fala oferenda. Ofereça a tua energia e espiritualidade como forma de gratidão, como forma de pedido.
Esta lenha, como eu falei, tem vários significados. Alguns têm aqui uma situação de um amor de alma, que em vidas passadas houve uma infidelidade. A infidelidade não foi culpa nem tua, nem da pessoa. José, infidelidade é uma situação que o outro é responsável, é caráter. Deixa eu falar, deixa eu combinar com você uma coisa. Estamos falando de vida passada. E às vezes as promessas que a gente faz, a gente não consegue cumprir. A gente às vezes fala de um amor a ser vivido. E a morte interfere no caminho. A gente às vezes fala de estar contigo, mas naquele caminho que nos liga, uma distância. Aquele caminho eu não ter vitalidade para concluí-lo completamente. E muitos de vocês, por um motivo, e acho, para a maioria de vocês, que essa separação que aconteceu em vidas passadas foi duro para os dois. Um espera no mundo espiritual e o outro espera neste mundo material. O amor que não pôde ser vivido foi ceifado. E por um tipo de traição de alguém. Alguém sabotou a vida amorosa de vocês e aqui vocês estão para resgatar. E vou dizer mais uma coisa. Esse resgate dessa relação passa pelo teu resgate espiritual. Você não está procurando a espiritualidade à toa. Você não está procurando a espiritualidade, os oráculos, a magia, o simbolismo, o desenvolvimento, as respostas à toa. Tem a ver com a tua essência. E a tua essência nesta vida é para viver um amor de alma, que alguns de vocês já encontraram, talvez estejam vivendo um momento turbulento. Outros não encontraram, estão vivendo uma solidão, como quem procura algo, como quando a gente quer comer alguma coisa, a gente não sabe o que é. E alguns têm, eu quero viver um amor, eu sinto que é alguém, mas ainda não sei quem é. Mas vão viver esse amor. E a resposta, se você que tem quem é, pensou em alguém, aquilo que separa vocês, vocês vão saber. E aquilo que une, e aquilo que vai unir vocês, vai ser mais forte do que tudo. Porque a morte e a transmutação vai vencer essas dificuldades, esses karmas e essas traições que vieram do passado. E alguns de vocês trouxeram para esta vida, talvez até dentro de família, uma situação a ser compreendida, mas que não pode interferir com as tuas escolhas, muito menos com a tua liberdade, muito menos com a tua felicidade. E assim se revela a espiritualidade na tua vida, que aqueles obstáculos que me impediam de ser feliz na minha vida, livre. Conhecedora da espiritualidade, conhecedora de mim mesmo e conhecedora do amor verdadeiro. Esses obstáculos vão ser arrebatados. Esses obstáculos vão ser dizimados para você poder viver a tua essência. Agora de baralho cigano. Baralho cigano estendido. Vamos lá, a bússola, a casa e a criança. Pode ser um regresso aqui de... Há vários regressos aqui nesta leitura. Vários regressos, e não só. Pode ser regresso de um filho, uma energia normal. Pode ser regresso de alegria em casa. Pode ser uma compra de uma nova casa. É como quem regressa a um plano, tá? uma abundância. E aquele plano, aquele desejo de uma casa abundante, uma casa cheia, tá? Alegre, feliz, está no caminho certo. Uma boa notícia chega na casa de vocês. Deixa aí, eu recebo essa boa notícia. Eu recebo essa notícia de abundância na minha vida. Há um cobro. Na família pode ter um nascimento, embora alguém com uma gravidez difícil, ao fim de, talvez até tenha perdido já uma vez ou duas, mas fala de alguém na família, se teve um caso assim de perda, conseguir a gravidez, conseguir o parto, tá? Conseguir ter uma criança sadia. E depois vai agradecer a mãe Oxum, a proteção, a alegria, tá? Da fertilidade do casal e da saúde
da saúde de filhos, tá? Para a mãe Oxum falar, né, o povo cigano falar, para agradecer a mãe Oxum, para muitos deve ser uma pessoa muito perto de você. Lembra de uma coisa, a leitura é generalista, você não vai se identificar com tudo, tá? Mas quem tem na família uma pessoa assim, parto difícil, dificuldade, até essa pessoa pode ter deprimido, mas volta a tentar gravidez, 5 estrelas. Há um admirador secreto aqui. Admirador secreto ou alguém olhando secretamente para você. Carta-chave. E o envelope, mas vai mandar uma mensagem. Atenção com mensagens, atenção com documentos. Aqui, que esta leitura, esta segunda linha, ela pode ser muito positiva, pode ser negativa. Tá? Então fala, pode ser documentos extraviados, mensagens que alguém leia e não era para ler, e-mails, tudo que seja mensagem de comunicação para ter um certo cuidado. Tá? Tanto mensagens no telefone, né, mensagens. Bom, agora o nome fugiu, pessoal. Bom, mensagens eletrônicas, como mensagens em papel, documentos em papel, para ter um certo cuidado, coisa que pode perder a paz. Tá? E não deixe de cuidar de documentos, não deixe de cuidar de detalhes aqui na tua vida, senão pode perder a paz. Tá? A leitura boa, mensagens importantes. Alguém que está sem paz, pensando em você, vai te mandar uma mensagem. E essa mensagem fala justamente daquela mudança lá. Né? Lembra disso aí, a morte, a transmutação? Que veio o caixão. Uma mensagem de uma mudança. Essa mensagem é positiva. De alguém pensando em você. Ela só é negativa se você não cuidar de alguns detalhes. E olha uma coisa, o Cigano do Ouro me falou que alguns de vocês podem ter uma pessoa próxima que não está sendo cuidada como deveria ser. Pode ser uma pessoa num lar de idosos, um afilhado, uma afilhada que não está sendo bem cuidada, uma coisa assim de família. Você família cuidando de familiar que não está cuidando direito ou não tem como cuidar, pede aqui uma certa atenção nesse sentido. Tá? Ora, caixão, cavaleiro, a foice. Exu está trazendo uma resposta para vocês. Está cortando algo no teu caminho que é para o teu bem. Exu está falando que está trazendo para você, na verdade está tirando aqui do caminho coisas que demorariam muito para realizar. Há coisas que demoram muito. Né? Se eu quero ser engenheiro, eu tenho que estudar 4, 5, 6 anos, seja o que for. Tá? Há outras coisas aqui que Exu está falando, que às vezes a gente fica espera, uma expectativa de coisas que demoram demais. E há outras coisas que possam ser caminhos mais rápidos. Exu está te esclarecendo o que é mais rápido, eficaz, e cortando aquilo que você ficaria estagnado esperando. Principalmente no campo financeiro. Ou seja, o campo financeiro tem algo mais rápido para ser realizado, o buquê. Eu vou te dar um exemplo, é assim, às vezes há pessoas que começam a fazer um estudo. Estuda uma coisa, vou fazer um curso de astrologia, esse curso é 6 meses. E a partir daí vou atender pessoas, eu vou fazer mapa astral. E às vezes o que acontece com a pessoa? Depois ela não se sente preparada. Então vai fazer um outro curso, não sei do que. Outro curso. Tá? Ou seja, aqui Exu pode ser que não tire de você o caminho de estudar. Mas enquanto você estuda, você também pode, né, põe na tua consciência e na tua realização as realizações, exatamente. Tá? Desculpa a duplicidade nas palavras, mas é isso. Enquanto eu estou estudando algo, eu posso estar usando, eu posso estar ganhando dinheiro, eu posso estar fazendo outras coisas, eu posso estar investindo, estou ganhando dinheiro. Não estou deixando minha vida aqui de lado, eu não estou adiando aqui os meus caminhos. O que eu tenho, eu estou usando. E alguns de vocês têm uma coisa usada que vocês
ou vão receber de volta, se estava desviado ou perdido, ou vão saber que tem um valor que possa ser vendido e usado para outra maneira. E outros é um convite, na verdade, um pedido para noivado ou casamento. Um pedido aqui de noivado ou casamento que chega até vocês. E José, mas e aí, como é que fica? E aí casa, minha filha. Une, resolve as situações, resolve os teus dilemas. E alguns de vocês estavam dizendo, José, eu amo muito uma pessoa, mas José, é tanta dúvida, mas o universo vai tirar as dúvidas. Talvez a dúvida era a falta de atitude da pessoa. Ou talvez a pessoa tivesse até em relação a você esse lado amor, romance, mas ela não se comprometia com a vida como deveria ser. E a espiritualidade toca a mente dessa pessoa, toca os caminhos dessa pessoa para ela ter a condição de poder fazer esse teu pedido para você. E também toca no teu coração para você também desembaraçar-se daquilo que te embaraça. Porque eu senti alguns de vocês, pode ser um quarteto amoroso, poxa, eu gosto muito daquela pessoa, mas eu ainda tenho que resolver a minha vida. E você vai ter o tempo para resolver a tua vida. Mas que esse tempo seja realizado não como uma desculpa para não ser feliz, mas sim para viver esse amor de verdade. José, mas se você tocou num ponto importante, eu amo uma pessoa, se essa pessoa me convidasse mesmo para unir, para casar, eu me sentiria querendo, mas também ao mesmo tempo com medo. A cidade vai tirar os medos, vai tirar as barreiras que é a causa do medo, seja elas quais forem. Vai te trazer segurança nessa aliança com essa pessoa. Vai trazer abundância de sentimento, vou chamar de sorte. Na vida dessa pessoa, na tua vida, vai trazer decisão. E essa pessoa vai ficar esperando a tua decisão. É claro que conforme a situação, você pode dizer não, hoje não. Essa pessoa vai dar tempo para você escolher. Vai dar tempo para você resolver. José, não tenho questão nenhuma. Então, o tempo estava lá no começo da leitura. É aqui e agora a decisão de uma pessoa em relação a você. É aqui e agora a decisão de seguirem juntos esta vida. E pessoal, e agora a última leitura, que é o Buda Azul. Buda Azul. Vamos ver que a energia do Buda Azul vem para você. 3 leituras. 2 foram maravilhosas. E aqui a terceira começa com a história interminável. Cortar lenha. Abençoado. A mensagem do povo cigano é bastante simples para começar. Quem não desistiu do que quer, quem não desistiu dos seus sonhos, vai ser abençoado. Quem pode ter sido humilhado, quem já se sentiu sem forças, mas não desistiu, não quer desistir, vai ser abençoado. Já deixa nos comentários, já tira essa energia aqui, meu filho. Meu filho, minha filha, atinge esta energia. Já deixa aí. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Ir mais longe. Você não chegou na reta final, você vai ser abençoada com saúde, com vitalidade, com forças. Você vai ser abençoado com aquela fazer as pazes com quem é importante. Você vai ser abençoado em tirarem do teu caminho aquilo que era médio ou prisão. Tirar do teu caminho. E o povo cigano me fala que alguns de vocês é como um medo, algo que te persegue. O cigano do ouro diz assim, aquilo que te persegue, você vai se libertar. E aquilo que às vezes você se mantém, tá, e te trazia falta de paz, você vai atingir.
ir mais longe, ter mais paz do que nunca. Há histórias intermináveis de amor, de vocês pensando numa pessoa ao longo de anos, alguém que você conhece há muito tempo, e conseguir ter a paz. Alguns de vocês talvez esquecendo. Talvez sentindo que aquela energia de tantos anos já não faz mais sentido. Mas há muitos, talvez a maioria, ser abençoado. Ir mais longe é aquela pessoa chegar até você. Ir mais longe é aquela pessoa decidir por vocês. Ir mais longe é a espiritualidade tocando no coração dessa pessoa e ela está do teu lado e dizendo, estamos em paz. E agora vamos mais longe. Não vou ficar mais preso no meu pequeno negócio. Não sei que negócio é esse. Se é um negócio comercial. Se meu pequeno negócio é orgulho. Mas para quem era tão teimoso se tornou grande. Se foi para quem é muito fechado, histórias do passado se tornaram um tormento. É libertar a mente dessa pessoa de tormentos, de crises, de orgulhos, de traumas de outras relações, de histórias do passado mal conseguidas para vocês serem abençoados e irem mais longe. O diabo, a generosidade. Há uma generosidade aqui, autoridade, deixa eu ver. Para alguns de vocês é uma situação de justiça que vai ser conseguida em breve. Para alguns é uma pessoa que não pode se aproximar de você. Caso de algum tipo de violência, ou caso de alguma perseguição, pessoas que não podem se aproximar de vocês vão ser decididos. A rivalidade. Situações de família. Certo? E a chance. E alguns de vocês, diz o Cigano do Ouro, que alguns de vocês têm uma rivalidade muito antiga com alguém. Não sei se é de família, de trabalho, ou uma rivalidade espiritual. Que a justiça divina vai dar uma chance nessa situação. O pensamento e a cobiça. Uma chance. Talvez uma chance dessa pessoa se redimir. Permitindo a justiça acontecer. Talvez alguém de família que ficou com algo que te pertence, ou que gastou, ou alguém espiritualmente que te prende ou quer aprender, a justiça divina te libertar, e a chance daquela pessoa se redimir. Se ela redimir, talvez a espiritualidade dê uma chance para ela ser uma pessoa que se melhora. Se ela não conseguir, não quiser se redimir, a colheita que ela tem que ter. Simples assim. Mais nada. E aqui também alguém que quer te dar alguma coisa, mas depois quer cobrar muito. E o Cigano do Ouro diz para você ter cuidado, que você precisa de uma liberdade espiritual, uma liberdade de palavras, uma liberdade financeira. Isso vai ser concebido para você não ficar preso em algo. E há também uma relação com diferença de idades, que aquela pessoa também vai ter a chance de ver aquilo que não é a diferença de idade, não é a diferença entre vocês. Dispensador. Mas sim aquilo que ela tem que fazer e sim aquilo que ela pode fazer para vocês seguirem em frente. Porque aqui o âmbito não é a diferença, aqui o âmbito é a hora, o tempo dessa pessoa se desprender. O tempo dessa pessoa ser independente no sentido espiritual, no sentido, para alguns talvez financeiro, mas não é a maioria o problema financeiro. É espiritual, é sentimental. Para vocês seguirem adiante. Não é olhar a diferença, mas sim a semelhança, a igualdade. E o que é que ela tem que se libertar, dispensar?
o eremita. Não pensar na diferença, pensar na qualidade de amor. E para isso vai ter um grande conselheiro. Um conselheiro muito importante. Entenda que o conselheiro pode ser ele próprio, a pessoa própria ser seu conselheiro. Para outros, um mentor espiritual, quem não? Para outros, uma memória de alguém que já partiu. Memória ou mesmo alguém que já partiu, mas que ajuda essa pessoa a se libertar. Talvez é uma pessoa que saiu desta vida sem viver o amor que deveria ter sido vivido. E a mensagem, a memória dessa pessoa traz da tua pessoa amada: eu não quero partir, eu não quero deixar esse mundo sem viver esse amor. Não é o tempo de espera, mas sim é o tempo de equilíbrio. Não é o tempo de vingança, é o tempo de boa-aventurança, o pressentimento. E essa pessoa tem um pressentimento, que não, se não for agora, cada minuto é perdido sem viver esse amor. E essa pessoa tem um pressentimento dessa amizade. A amizade é um conselheiro. A amizade em si mesmo. Amizade de memória ou mensagem de quem já partiu. Amizade de um amigo importante. De viver esse amor agora. Porque cada minuto, cada segundo sem viver esse amor é perda. Que pode levar a perder você. Que pode levar a perder-se no tempo, sem viver esse amor. E é tudo que essa pessoa não quer. É o tempo de ser abençoado. Vamos lá, de baralho. Baralho cigano agora. Montanha, buquê, aliança e os pássaros. Cuidado com fofocas. Senti aqui fofoca, mas também pode ser outra coisa, além disso. Vai muita carta? Não. Sim. Casa. O Cigano do Ouro fala, cuidado com fofoca, cuidado com conversas dentro da tua própria casa. Às vezes é alguém que você dá guarida e não vou dizer que não te deseja bem, mas a gente às vezes dá guarida, a gente às vezes dá muito espaço para quem não ajuda. Não, às vezes não é de propósito, às vezes a pessoa vem tão negativa que nos torna negativo. Às vezes você quer ser positiva, dar um conselho para uma pessoa e continue. Mas cuidado com quem você põe em casa e não se auto-observar. Em vez de você fazer aquela pessoa ficar positiva, você é aquela pessoa que vai fazendo você ficar negativa. Houve um atraso numa situação. Atenção. Deixa eu ver. Nunca deixe de acreditar. Alguém do teu passado pode querer te dar algo. Esse algo pode ser extremamente positivo, é fortalecer uma aliança, pode ser uma reconciliação. Para a maioria de vocês, isso, é desejado, é pedido, é orado. Outros é um casal que muda de casa, mesmo estando passando numa fase agora negativa, vem uma fase aqui de ter autoridade no negócio, ter autoridade perante as coisas. Pode ser também um dinheiro que venha da justiça e poder mudar de casa. Mudar a situação entre vocês. Mas outros, pode ser uma pessoa que do passado querer te dar alguma coisa, só que essa pessoa depois vai querer te cobrar muito. E aí precisa cuidado. O que essa pessoa vai querer te cobrar em troca de algo? De uma volta. Principalmente se você já viveu uma relação tóxica com alguém e essa pessoa sempre torcendo para que você não vá em frente. E vem como uma tábua de salvação, mas a Espada diz assim, cuidado. Ela vem com uma tábua de salvação, mas ela sempre tentou te prender
em águas paradas. E é disso que você tem que observar, e é disso que você tem que pedir a espiritualidade para se livrar. Que ninguém venha com uma tábua de salvação de quem tenha sido que me manteve em águas paradas. Carta ponte. É hora de você construir suas próprias pontes. É hora de você ir na espiritualidade e ver se você está amarrado a alguma coisa. Por que tua vida não anda? Para poder mudar. Mudar o trajeto, mudar o caminho. E alguns de vocês, por conta de uma energia de alguém, sempre que você tem duas opções, você escolhe por aquela que era mais difícil. Por aquela que você fica assim, puxa, se eu tivesse escolhido assim, tinha dado mais certo. E é isso que a espiritualidade quer transmutar. Esse é o segredo desta mensagem do universo para você. Agora é limpar aquela energia, limpar aquelas pessoas e colocar o sentido, o caminho certo. As tuas escolhas agora vão florescer. Aquilo que eu planto cresce. Não é só a planta do vizinho, nem o relvado do vizinho é bonito. O meu também é. O meu é mais bonito. A história vai tirar uma pessoa potencialmente jovem, carregada de inveja, do teu caminho. Vai tirar porque ela segue um outro caminho, segue uma definição, segue algo que até faz bem a essa pessoa. E ao mesmo tempo faz bem para você. Para você se sentir livre com as tuas escolhas, com o teu sucesso particular e ser livre para viver aquilo que te faz feliz. Livre. Viver com maturidade. Viver com espiritualidade. E o navio e a estrela. E observe bem. Observe bem. Quem se afastou e o quanto a tua vida mudou. Quem você não teve contato, nos próximos dias você não vai ter contato e a tua vida mudou. Quem se dizia amigo e a tua vida era um labirinto. Quem se afastou e dentro da tua vida começou a ter novas coisas. Quem te mantinha em águas paradas, você vai poder ver e vai poder mudar. Exu fala um recado para você, que é hora de mudança, é hora de contratos, é hora de ser líder, líder da tua própria vida. E alguém pensando em você, eu senti um certo medo de te perder, como se o tempo para essa pessoa andou distraída, andou envolta em pensamentos fortes, mas distraídos. Como quem vai arquitetando planos, e esses planos não são muito individualistas, muito cheios, carregados de orgulho. E é hora dessa pessoa te surpreender. E ela vai se surpreender com o medo de te perder, medo de repente te ver num lugar, ver uma foto tua, saber da tua direção, querer saber da tua direção, e vai surpreender você. Porque os vossos caminhos vão se cruzar novamente. E os vossos caminhos vão se fortalecer, vão prosperar e vão unir. Na força desse amor, na força desse sagrado abençoado. Grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.